Boa noite, Bernardo. Boa noite. Você teve 3 jogos à frente do Cuiabá aqui no Campeonato, Criciúma, Juventude e hoje contra o Cruzeiro. E a impressão que dá é que o Cuiabá demora demais para entrar no jogo, tentar a rotação do jogo. Quero saber se você tem essa mesma visão e o que fazer para melhorar nos próximos jogos jogando como mandante aqui na Arena Pantanal. Bom, hoje gostaríamos, de estar aqui comemorando uma vitória. Acredito que a gente teve as nossas oportunidades para poder comemorar uma vitória aqui, seria fundamental para nós na nossa luta, mas continuamos acreditando e sabemos que depende da gente, ainda tem muito campeonato pela frente. É natural, em alguns momentos, essas oscilações, mas acredito que a gente fez um primeiro tempo muito superior ao primeiro tempo do Criciúma, ao primeiro tempo do Juventude, levando em consideração também o adversário que nós enfrentamos, E se eu não estou enganado, acho que o goleiro deles, o Cássio, foi um dos melhores em campo, aí, se não o melhor em campo. Então, talvez se a bola tivesse entrado ali, a gente estaria analisando de outra forma e estaria comemorando uma vitória, mas acredito que a postura foi dentro daquilo que a gente gostaria, diferente do que foi no jogo anterior, como eu falei, que foi um jogo atípico, então a gente mostrou uma outra atitude e dentro da nossa casa a gente tem pontuado. Então temos que continuar lutando, acreditando, depende só de nós e a gente segue firme nessa luta. Bernardo, boa noite. Boa noite. Queria que você explicasse a opção pela entrada do Gustavo Sauer. Ele fez hoje o primeiro jogo como titular, já tinha entrado nas outras partidas, só tinha 40 minutos em campo, pelo Cuiabá. E também queria que você fizesse uma análise da diferença entre o primeiro e o segundo tempo do Cuiabá. O primeiro tempo teve muito mais volume ofensivo, teve mais chances. Se fosse para definir um tempo para o Cuiabá ter definido a partida, seria no primeiro para conseguir surpreender o Cruzeiro hoje aqui na Arena Pantanal? Bom, em relação ao Sauer, é uma opção que a gente ganha no elenco, um jogador com características diferentes do que a gente vinha utilizando ali naquela função. Acredito que ele fez um bom jogo, dentro do que a gente esperava. Como eu comentei também anteriormente, ele é um jogador que chegou recentemente no clube, está se adaptando à filosofia de trabalho, às ideias de jogo. Hoje ele pôde iniciar, nos ajudou muito, por pouco não fez o gol, numa defesa do Cássio, e agora pensar aí na recuperação de todos os atletas para a próxima partida. Em relação à diferença do primeiro para o segundo tempo, se a gente observar, o Cruzeiro não joga com linha de 5 e o Cruzeiro veio com uma linha de 5. Então isso mostra o respeito que eles tiveram por nós e a preparação para tentar levar o jogo o máximo possível para o segundo tempo. Fez algumas alterações na equipe que iniciou, justamente para ter frescor para soltar a equipe no segundo tempo. E natural também que o desgaste vai acontecendo, até porque a gente fez um primeiro tempo de alta intensidade, pressionando lá em cima, criando chances, e quando eles conseguiram manter o mesmo nível, eles tiveram um momento do segundo tempo melhor, que é natural. Porém, com as nossas trocas, a gente já equilibrou o jogo, tanto é que o Eliel sai isolado na cara do gol e o jogador deles apela para a situação da expulsão. A partir dali, a gente tentou colocar a equipe mais ofensiva para buscar o resultado, infelizmente, não conseguimos, mas acredito que a gente fez um primeiro tempo, sim, acima do que o segundo, mas por essas questões, por essas situações que eu comentei. Então, o que a gente precisa é continuar criando volume, acho que a gente melhorou o nosso volume ofensivo e precisamos ter capricho na hora de definir a jogada, porque é isso que vai fazer a diferença. Boa tarde, professor. Alex, para todos os Esportes Notícias. Boa noite. Vou aproveitar que você pode fazer uma pergunta e emendar duas de colada para a animação. A maior reclamação dos times que vêm jogar em Cuiabá, quando você vai entrevistá-los, é que chega a ser quase insalubre jogar no calor do Cuiabá. O Cuiabá já trabalha aqui, já está acostumado com isso e às vezes dá a impressão que não sabe explorar hoje. Os dois laterais reclamaram muito do treinador no primeiro tempo, que estava difícil para respirar. O lateral esquerdo acabou saindo no segundo tempo com cãibra, jogou acho que 20 minutos no segundo tempo e já pediu para sair. De que forma fazer para explorar melhor isso? E segundo, o senhor acredita que perdeu muito hoje centralizando o Derek
jogando o Derek de centroavante? Em relação ao calor, a gente tem um profissional que recentemente deu uma entrevista falando sobre o assunto. Nós treinamos aqui todos os dias, então o impacto disso também é difícil para nós, mas é um contexto que as equipes têm que se adaptar, assim como a gente vai jogar no Rio Grande do Sul, é frio, como a gente vai jogar outras competições com altitude, então são condições que a gente tem que se adaptar. Eu não acho que isso faz tanta diferença assim, sinceramente, não acho, porque teve equipes que vieram aqui, já venceram o Cuiabá aqui, e aí essa justificativa ela não foi válida, né? Então quando ganha, né, não usa essa justificativa, e quando perde, né, ou empata, usa essa justificativa. Então, para mim, eu não me apego a isso. Eu acho que aqui, nos jogos dentro de casa, nós colocamos o nosso ritmo, né, as nossas ideias. Nesses 3 jogos ficou claro que nós fomos, na minha opinião, melhores, e poderíamos ter saído aqui com 9 pontos. Essa que é a grande realidade. Poderíamos estar com 3 vitórias dentro da nossa casa. Por detalhes, não aconteceu. Vamos continuar trabalhando e lutando em busca dos nossos objetivos até o final. Em relação ao Derek, na ausência do Pita, ele é um atacante de referência, né? O Derek já tem essa formação, ele já jogou ali várias e várias vezes, se colocou à disposição e fez o que ele pôde ali, atacando os espaços conforme a gente planejou. Então, agradecer pelo empenho dele, mas claro que ele vem jogando quando o Pita está presente em outra função. O Eliel também entrou, né, no jogo, então acredito que para o jogo era a melhor opção que nós tínhamos, né, e por detalhes, se a bola tivesse entrado, a gente talvez estaria fazendo uma avaliação diferente. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Essa rodada, você sempre cita a importância de pontuar dentro de casa. Lógico, a vitória sempre é o que o Cuiabá busca, né, jogando na Arena Pantanal. Só que, justamente por conta dos resultados dessa rodada, o Cuiabá está um pouco mais distante do primeiro time que está fora da zona do rebaixamento. E você fala um pouquinho sobre essa matemática, justamente por conta desses resultados. E você está falando a respeito da partida contra o Internacional, que foi uma atuação bem atípica. Hoje você elogiou o primeiro tempo do Cuiabá, no segundo tempo o Cruzeiro colocou as peças que são titulares, houve um equilíbrio, o Cuiabá teve chance também, o Cruzeiro também criou algumas chances. Mas como buscar essa mesma performance contra o Fortaleza jogando no Castelão, para que exclua, né, toda aquela performance que teve contra o Internacional, buscando um resultado positivo. E lembrando que no primeiro turno, Fortaleza, aqui, o Cuiabá teve a melhor atuação também na temporada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que você não estava aqui. Sim. Em relação à questão do Fortaleza, o próximo jogo, a gente precisa agora recuperar os jogadores. A gente precisa entender como o Fortaleza tem jogado, né? E a partir disso a gente vai escolher a melhor equipe para ir lá. No primeiro turno eu não estava aqui, não posso falar, mas é um jogo também que eu sei que teve expulsão, se eu não estou enganado, então descaracterizou completamente. Então, a outra parte da pergunta, qual era, Eric? O início? Desculpa. A performance lá, contra o Internacional, foi atípica, Sim. você elogiou aqui o primeiro tempo, e como não repetir isso lá? E a distância, né? Sim. Que para essa rodada... Certo. Em relação, como eu falei, o jogo passado foi um jogo atípico, né? A prova disso é que a equipe já fez jogos fora de casa e venceu, né? Então, a nossa expectativa para o jogo do Fortaleza é conseguir jogar fora de casa e repetir atuações que nos trouxeram 3 pontos, porque agora a gente precisa de vitórias para sair dessa situação. Em relação à tabela, a gente olha para a tabela, óbvio, né? Sabíamos da importância da vitória aqui hoje, mas temos um jogo em atraso, né? Essa diferença da tabela hoje ela pode diminuir consideravelmente. Temos alguns jogos também que vamos poder fazer confrontos diretos, né? Então vamos esperar afunilar para entender melhor a competição. E como eu falei, a gente tem que acreditar no nosso trabalho, no nosso potencial. Eu acho que a equipe teve uma evolução considerável desde a minha chegada até agora e eu estou confiante que a gente vai conseguir ter bons desempenhos e, acima de tudo, conseguir os resultados que a gente precisa. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Matheus. Nós sabemos que no momento do Cuiabá, somar pontos é muito importante, vencer é muito importante, mas também sabemos que a forma como o time joga é importante a longo prazo, baseado na expectativa que a gente cria para brigar até o final do campeonato. Hoje foi o melhor jogo do Cuiabá no seu comando e um dos melhores do Cuiabá no campeonato brasileiro.
Nós sabemos que justiça só existe no tribunal. Se existe justiça no futebol hoje, o Cuiabá teria que sair daqui com os 3 pontos. É difícil, não adianta a gente querer vender os nossos torcedores, sabendo que temos 80% praticamente de rebaixamento, mas nos dá esperança quando vê o Cuiabá jogar com raça, igual jogou hoje. A parte gordurada é uma das partes que mais acompanha o Cuiabá, que mais apoia, e recentemente uma das que mais tem cobrado também, porque eu acho que a gente tem que cobrar quando tem que ser cobrado e incentivar e apoiar quando tem que apoiar. Eu queria que você usasse essa oportunidade agora e falasse para o torcedor cuiabanista, e se esse Cuiabá que estreou hoje no Campeonato Brasileiro é o mesmo que nós podemos contar até a última rodada do campeonato, independente se a gente vai jogar a Série B em 2025 ou não. Desde a minha chegada eu comentei que seria difícil, desafiante até o final, então nada se resolve agora, as coisas vão se resolver ali na frente. Claro que a gente poderia estar falando aqui de 4 pontos a mais, né? Isso faz uma diferença grande, mas ao mesmo tempo a gente não pode se lamentar, né? Olhar para frente, o que a gente pode fazer. É difícil, mas não é impossível, certo? Temos totais condições se a gente conseguir manter esse nível de desempenho e melhorá-lo, né? Não é o suficiente ainda, porque não vencemos, então nós temos consciência que a gente precisa vencer jogos, né? Mas para vencer jogos precisa jogar bem, né? Então, quando você joga bem, você se aproxima disso. E, mais uma vez, vamos lá, o goleiro adversário sai aqui como melhor em campo. O Cruzeiro veio com time misto, não veio com time reserva, né? Diferente. Então, assim, enfrentamos uma grande equipe com um grande potencial de investimento, com um grande trabalho. Não enfrentamos qualquer um. Não enfrentamos qualquer um. Então, temos que ter consciência disso, né? E olhar para frente e se apegar nas coisas positivas que podem nos levar a vencer jogos e sair dessa situação. Então, é assim que a gente pensa, é assim que a gente trabalha e a gente vai continuar lutando até o final. Como eu falei no jogo anterior, que a torcida poderia esperar uma resposta nossa diferente daquilo que foi, e a gente deu uma resposta. Pena que não foi com uma vitória, mas estivemos muito perto. Professor Bernardo, boa noite. Boa noite. Professor, após o jogo, o Fernando Sobral, numa entrevista na CBN, muito emocionado. Falou a respeito do trabalho, dos treinamentos, a entrega dentro de campo. Foi notório hoje o que o Sobral jogou, né? E vem a parte emocional do jogador. O Sobral passou por uma queda em 2022 com o Ceará. E hoje, analisando a entrevista que ele deu pra gente, falando um pouco mais do emocional do jogador, como é que fica o técnico Bernardo nessa situação que a gente está, lógico, acreditando sempre que o Cuiabá possa ficar na Série A, mas como é que fica o jogador que se entrega e, infelizmente, o resultado não vem? Essa questão mental, claro que ela acaba influenciando, né, no desempenho, é uma vertente do jogo, né, que a gente tem que tentar controlar, e a gente controla isso dentro dos treinamentos, com algumas abordagens coletivas, individuais. Eu não vi a entrevista do Sobral, então fica difícil para eu, né, comentar em cima dela, mas todos aqui têm se empenhado muito, muito, né, e a gente vai lutar até o final, como eu falei. Então dói, né, quando a gente não consegue vencer um jogo desse, e a gente fica, né, se cobrando. Pode ter certeza que a cobrança ela existe aqui dentro, certo? Com respeito, né, com caráter e com hombridade, a gente está lutando, né, está trabalhando diariamente para reverter a situação. Então são eles que vão lá para dentro de campo, são eles que vão lutar lá e são eles que vão ser os protagonistas dessa história. A gente tem no dia a dia reforçado isso com eles, feito os trabalhos técnico-táticos, mas também mentais em relação a isso. Então, a gente vai lutar até o final, porque essa é a identidade do clube, é aquilo que a gente acredita, e os resultados às vezes eles não vêm, mas não abala a nossa confiança, não abala o nosso emocional, porque a gente sabe que amanhã a gente já tem uma outra oportunidade de virar essa página, né, e o jogo é jogado, e nós vamos lá fora enfrentar quem tiver que enfrentar, de cabeça erguida, de peito aberto, e nós vamos na busca das vitórias, da pontuação que a gente precisa para sair dessa situação. Boa noite, Beth. Boa noite. Professor, em relação à partida de hoje, quais são as lições que os atletas podem tirar, né, na sua avaliação, para que tenha uma melhora para a partida contra o Fortaleza?
Já avaliando, como o senhor já disse, que o Cuiabá jogou muito bem hoje, né? Os atletas tiveram uma performance ótima. E o que eles podem tirar de hoje no próximo jogo? O que a gente pode levar do jogo de hoje é acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade. Nós fizemos um jogo de nível contra uma grande equipe, como eu falei. E se a gente repetir esse comportamento, essa atitude, esse compromisso, essa dedicação, a gente se aproxima cada vez mais da vitória, né? Então, nós vamos para lá enfrentar o Fortaleza com sabedoria, com inteligência, mas com muita garra, com muita vontade, né? E como eu falei, cada jogo tem sua história, o jogo é jogado e nós acreditamos na nossa capacidade de fazer um grande jogo, entendemos que o Fortaleza vive um grande momento, é óbvio, né? Uma equipe está brigando lá em cima, tem seus objetivos, são momentos distintos, né? Mas de véspera ninguém ganha jogo, tá? Então nós vamos trabalhar forte a semana para ir lá e buscar os nossos objetivos e o nosso resultado.